Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O nosso convidado de hoje é o pastor Otávio Campos, ele que é da Igreja Presbiteriana aqui de Caruaru, lá do bairro Universitário. Pastor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, para mim é uma alegria poder estar aqui com você, tratando de assuntos tão importantes para a vida, para a sociedade, para a igreja, para o cidadão de um modo geral. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui e participar desse programa. Igualmente, foi um prazer, ter o senhor aqui e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, pessoal, vamos trabalhar hoje um tema que é muito importante, diante não só da igreja, mas também da sociedade em si. Vamos falar um pouquinho da visão, do suicídio dentro da parte cristã. Como é que o cristianismo, como é que a igreja, como é que... Eu não vou botar nem a igreja, pastor? Eu vou botar assim, como é a visão cristã está relacionada com o suicídio. Veja, para o cristão, a Bíblia ela é a única regra de fé e prática. Então, as Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, elas vão mostrar para nós o que é a Bíblia, o que é que Deus trata sobre esse assunto, e elas vão nortear a nossa maneira de enxergar esse assunto acerca do suicídio. De acordo com a palavra de Deus, o suicídio ele é um pecado contra o Senhor. Vai de encontro à lei de Deus de não tirar a vida, né? De não matarás. Então isso se refere ao próximo ou também em relação a si mesmo. Então, primeiro ponto seria esse: o suicídio ele é um pecado contra Deus porque vai de encontro à lei de Deus expressa em Êxodo capítulo 20. Um segundo ponto é que o suicídio também vai contra a autoridade de Deus, porque conforme diz a palavra, Deus ele é o autor da vida e somente ele tem o dom, o direito e o poder de dar a vida e de retirar a vida. Por essa razão, o suicídio também vai contra a autoridade de Deus, a autoridade divina, porque somente Ele tem essa prerrogativa, esse poder de dar a vida e também de retirar a vida. E, por fim, o suicídio vai contra a própria natureza humana, não simplesmente em relação à lei de Deus, contra a lei de Deus, não simplesmente também contra a própria autoridade do Senhor, mas vai também contra a própria natureza humana, porque o ser humano, naturalmente, ele quer viver, ele foi criado para viver. Ele recebeu a vida dada por Deus para viver, e viver, claro, para a glória dele, conforme as Escrituras. Então, o suicídio vai contra essa questão de ser natural, vai contra a sua própria natureza, a vida que Deus lhe deu para viver, então o suicídio vai contra isso. Então, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, elas não elas não aprovam o suicídio, a Bíblia não vai dizer um suicídio é uma coisa legítima, uma coisa correta, uma coisa boa, pelo contrário. As Escrituras, elas afirmam que é um pecado contra a lei de Deus, vai contra a autoridade do próprio Senhor, porque Ele quem concede a vida e Ele quem retira, e vai contra a própria natureza humana, porque Deus concedeu a vida para que cada ser humano possa viver. Então, de um modo geral, as Escrituras tratam o suicídio dessa forma. Pastor, a gente sabe que existe o suicídio direto e o indireto, né? O Uhum, direto é aquele que vai lá, dá um tiro, toma um veneno e tal e morre. E aquele indireto é aquele que vai morrendo aos poucos, né? Que uhum, sabe que não pode fazer determinadas coisas e faz, entre outras coisas. Como é que a igreja ela se comporta em relação a isso? Da forma educativa, né? aham, Vocês têm modos de educar uhum, e doutrinar realmente os fiéis, como é que aham. funciona em relação a isso? Veja, a igreja ela tem por objetivo pregar a palavra de Deus e anunciar a palavra do Senhor, que engloba também essas questões, não apenas espirituais, mas também emocionais. Por exemplo, quando a gente olha para o Salmo 42, salmo escrito, de acordo com os estudiosos, a maioria dos historiadores, escrito pelo rei Davi, pelo salmista Davi.
e ele passando por um grande problema, por uma grande crise, crises circunstanciais, problemas familiares também em relação ao seu filho, problemas relacionados à própria sociedade de Israel e problemas relacionados à profissão dele, porque foi num contexto em que ele estava se afastando do trono de Israel, era uma teocracia naquele tempo, e era um fugitivo, digamos assim, de acordo com o contexto do Salmo 42. Salmo 42. E ele se encontrou, naquele momento, em uma crise existencial, uma alma abatida, desesperada, em turbulência. Alguns estudiosos, comentaristas do texto hebraico vão afirmar que Davi se encontrava talvez em uma depressão, talvez pensando até mesmo em tirar sua própria vida diante de um contexto totalmente complicado. Crise circunstancial, emocional, problema familiar, problema conjugal, problema na sociedade. Ele era um fugitivo, teve que sair para não ser morto. Então, a crise bateu também na sua existência. E a gente pode ver que por uma escolha que ele fez que talvez não foi, não foi realmente adequada ao princípio de Deus, né? Que a gente sabe que veio toda essa turbulência veio da traição, né? Que ele fez não só com o amigo, mas também com a esposa a qual depois ele casou, que acho que é Betseba, né? Betseba, isso. Ele adulterou, né, com Betseba, e isso já é um outro problema, né? Então existem vários problemas que podem ocasionar a depressão. Mas uma coisa importante que se diga também, nem toda depressão é fruto de um pecado, né? As Sim. Escrituras afirmam que o adultério é pecado, né? E o pecado pode levar as pessoas a ficarem depressivas, insatisfeitas com elas mesmas e também com Deus. O pecado pode sim levar a uma depressão. É Agora, porque vem muito também da aham, consciência, né, da gente, que às vezes a gente peca e depois vem a consciência, como o pessoal diz, consciência pesada. Eu acho aham, que isso também é um fator, né? É como se você luta contra o que você fez e o que você acredita. exatamente. E agora, existem outros fatores que podem levar também a uma depressão e que lá na frente pode desembocar em um suicídio. Sim. Por exemplo, questões genéticas, falta de certas químicas no cérebro, né? Questões circunstanciais que motivaram a isso. Então, nem todo pecado, né, leva à depressão. Agora, existem outras questões que também podem levar à depressão. Então, por exemplo, uma pessoa que talvez esteja depressiva, com angústia, extremamente abalada, aí alguém diz, eita, está em pecado, desobedeceu a Deus. Não, não é bem por aí, porque existem outras questões e outros problemas que podem levar uma pessoa a entrar em depressão, em uma angústia profunda, e por aí vai. Agora, existe sim a questão de que o pecado pode levar a uma depressão, pode levar a um momento assim, uma situação assim. O salmista disse, né? Enquanto calei os meus pecados, enquanto eu não pedi perdão a Deus pelos meus pecados, envelheceram os meus ossos. A Bíblia fala sobre esse assunto. Só que o Evangelho já apresenta a solução. Porque o apóstolo Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, o pecador ele pode falhar em suas ações, falhar em seus pensamentos, falhar em suas palavras, falhar com certas atitudes que vão de encontro à palavra de Deus, falhar com seus pecados. No entanto, a palavra de Deus apresenta o Evangelho, a boa nova, de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que aquele que se arrepende e crê em Jesus Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, por mais que o pecador seja deplorável em seus pecados, seja desprezível em seus pecados, e ele olhe para si e perceba os seus erros e fique mal por isso, ele deve então olhar para Cristo, porque Cristo veio justamente para ser perfeito em nosso lugar, para obedecer a Deus perfeitamente em nosso lugar. Como nosso representante, ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele veio nos representar, não apenas em obediência perfeita a Deus, mas também morrendo pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. De maneira que aquele que confessa os seus pecados e crê em Jesus, há essa paz,
a essa satisfação, essa alegria de que os seus pecados são perdoados e que então o pecado não pode levar mais a pessoa para a morte, nem morte física e nem mais morte espiritual. A gente pode até colocar como a misericórdia de Deus, Uhum, mas para que ele possa ter essa misericórdia, é necessário que a gente peça o perdão, exato. né? Acho que isso envolve muito isso, a misericórdia relacionado ao pedir o perdão, porque às vezes a gente quer que Deus faça, acho que a mais do que ele deve fazer, Aham, mas a gente, muitas das vezes, a gente não quer parar e ver que também estamos errados, né? exatamente, Assumir os nossos erros. exatamente. Isso gera frustrações, confusões de sentimentos, Aham, dores, né? Que eu acho que você chegar no estado para a parte tentante, que é a parte suicida, você está com uma dor, uhum, né? E é uma dor qual você não está conseguindo liberar ela. é, E talvez esteja relacionado ao perdão, né? À gratidão. Não, a gente não está generalizando, mas a gente, como a gente faz estudos, né? Eu também sou terapeuta, então a gente vê muito por esse lado, né? uhum, Quando a gente não tem essa visão, né, do perdão, porque eu até digo assim, gente, perdoar é libertador. A gente uhum, não tem que perdoar, porque tem pessoas que dizem, não perdoa ele porque ele é isso aqui. Mas não é por ele, é por você. uhum, Tudo vai começar conosco. Até a nossa salvação, é o quê? Individual. A nossa conexão com Deus é individual. uhum. Então, o perdão não é porque o outro é bonzinho. É porque eu, pelo menos, tenho que ser, eu até brinco, pelo menos eu tenho que ser inteligente, Aham. né? Perfeito. O suicídio é a tentativa do ser humano de se libertar da dor. Só que, às vezes, eu até digo assim, para cristãos e não cristãos. Porque Uhum, eu tenho muito isso, né? O que vai lhe dizer que a dor vai acabar quando você tirar a sua vida? uhum, Aqui em carne, eu disse até isso a alguns pacientes, que eu tenho alguns pacientes tentantes. aham, Aqui em carne, a gente ainda pode ver o que fazer. A gente pode tomar medicação, a gente pode mudar a vida, né? Mudar uhum, porque às vezes também o estresse causa sentimentos distorcidos também que vêm dessa. É todo um contexto. aham, Mas o que é que vai me confirmar que eu me matar, tirar a minha vida, meu sofrimento vai acabar? uhum, Eu acho que é mais fácil a gente tentar em vida arrancar essa dor, seja com medicações, com terapias, com família, né, com algo que uhum. esteja faltando em nós, do que tirarmos da nossa vida. Porque para o outro lado, quando a gente for, a gente não sabe. Talvez seja um sofrimento maior. Então, assim, é algo que eu faço sempre para eles pensar, né? Então, o que é que vai fazer com que essa dor vai acabar? É a fuga, né? Eles querem fugir daquilo. É a tentativa de fugir. Não é de fazer mal a si mesmo por prazer, mas é a tentativa de fugir dessa dor que está causando no coração, na alma, essa dor que está latente no coração e na alma. E aí muitos então olham para o suicídio como essa fuga, Uma saída, né? como essa saída. No entanto, a palavra de Deus mostra uma fuga melhor, um caminho melhor, que é Cristo. A palavra de Deus diz o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o Evangelho vai apresentar Cristo como a solução dessa dor, como a solução desse desespero que está lá batendo na alma. E é isso que a palavra de Deus apresenta para nós. Cristo Jesus como essa solução, como essa intervenção divina que vem até nós e nos dá alívio. Claro, eu não estou dizendo aqui, Uliane, que todo cristão ou todo aquele que vai até Cristo não vai ter problemas, Sim. não vai ter dores, angústias, dificuldades. No entanto, em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio até mesmo às situações difíceis que causem depressão e angústia em nosso coração, em meio a tudo isso, Cristo estará conosco. A palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo passando por uma situação muito difícil, preso,
em Roma, longe dos seus familiares, longe da igreja, longe dos seus amigos, e numa prisão ele escreve a sua carta para a igreja na cidade de Filipos, e isso por volta de 54 depois de Cristo. Ele, preso então na cidade imperial, escreve essa carta dizendo no final da carta: tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Já sei estar humilhado, já sei estar honrado, em tudo já tenho experiência, fartura, escassez. Ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. E tudo posso naquele que me fortalece não é que a gente pode fazer qualquer coisa. Eu posso roubar porque Deus me fortalece. Vou deixar de estudar, vou passar na prova porque Deus me fortalece. Eu quero isso, eu vou conseguir porque Deus me fortalece. Não é Tem um isso. propósito, tem um Tem um processo, contexto. né? Porque interpretar o texto fora de contexto é pretexto para falar o que bem entende, o que bem quer. Então, de acordo com o contexto, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E logo ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está afirmando é o seguinte: em toda e qualquer situação, dificuldade ou não, ele consegue passar contente e satisfeito em Deus, porque o próprio Deus está o fortalecendo. O próprio Deus está fortalecendo a vida dele. Por isso que ele diz: tudo posso, ou seja, tudo posso passar, porque Deus está me fortalecendo. Então esse é o No caso, propósito. assim, tudo consigo passar, né, com ele. Exatamente. É porque, assim, eu sou cristã e também acredito muito assim. Tudo que a gente passa na vida tem um propósito, tem um Uhum. aprendizado, né? Às vezes a gente realmente precisa passar, porque se a gente não passasse por aquilo, a gente não seria quem somos hoje. Uhum. Então, eu acredito muito nisso. Mas a gente, voltando um pouquinho Certo, para... É porque vamos. a gente conversa, vai entrando, É e bom. às vezes acaba que saindo um pouquinho. Mas a igreja hoje, o senhor tem alguma experiência de alguma pessoa da igreja que foi conversar com o senhor em relação Uhum. a isso, esse sentimento? Como é que é a igreja, não só com a palavra, como é que vocês conseguem, né, Uhum. inverter esses casos Uhum. de tentantes dentro da congregação? Veja, já tive diversas experiências de pessoas com depressão, com pensamentos suicidas, de suicídio, e que procuraram ajuda, procuraram socorro, até mesmo pessoas dentro da igreja. E o que a gente tenta procurar e ajudar e aconselhar, primeiramente, é priorizando o que o Evangelho fala, porque o Evangelho trata sobre a nossa identidade, trata sobre quem somos, trata sobre os nossos erros, as nossas falhas, mas também mostra a solução, mostra o problema, mostra a solução, mostra a intervenção. E o evangelho, ele é libertador. O evangelho, o verdadeiro evangelho da graça vai de fato mostrar para nós que nós não somos merecedores de tamanha misericórdia e graça, mas mesmo assim ele veio até nós, ele solucionou o nosso maior problema e ele tem sustentado as nossas vidas por causa da sua graça e por causa da sua misericórdia. Não pelo que a gente faz, mas por quem ele é. E aqui eu toco no ponto muito importante. Tem muitas mensagens que se dizem evangélicas, que invertem. Que ao invés de falar da graça que há em Cristo Jesus, o evangelho da graça, colocam o evangelho como uma meritocracia. Você tem que fazer para receber. Você tem que conquistar para receber as benesses de Deus. Você tem que ser perfeito, tem que cumprir a lei, tem que fazer isso e aquilo, tem que dar isso ou aquilo para você então alcançar a salvação, perdão de pecados, uma vida emancipada diante do Senhor e diante da sociedade. E isso, pelo contrário, isso promove ainda mais angústia, promove ainda mais ansiedade. Porque diante da palavra de Deus, ninguém consegue fazer para receber as benesses de Deus. Ninguém consegue ser perfeito para alcançar da justiça do Pai. Ninguém consegue ser perfeito para alcançar promoções na sociedade, vida boa, as bênçãos. Isso vai gerando uma certa ansiedade. Meu Deus, o que é que eu estou falhando? Estou falhando nisso, estou falhando naquilo. Eu tenho que fazer isso, mas não estou conseguindo. Tenho que fazer aquilo outro, também não estou conseguindo. Essa ansiedade pode sim é, é, dar um resultado, né? Resultar em depressão, em angústia, em ver uma vida sem solução, porque por mais que o pecador
por mais que o ser humano tente fazer alguma coisa diante de Deus para receber alguma coisa boa, ele jamais vai conseguir, porque ninguém tem crédito para com Deus. O apóstolo Paulo disse, não há um justo sequer na face da terra. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Paulo até mesmo diz em Romanos 3, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, diante de Deus, não há aquele perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Aqueles que estão nos ouvindo também não são perfeitos. Que estão nos assistindo também não são perfeitos. Então, infelizmente, muitas mensagens que se dizem talvez evangélicas ou terapêuticas não condiz com a realidade, não condiz com a verdade de quem nós somos, e essa verdade que é bem falada e bem clara na palavra de Deus. Nós somos pecadores e nada do que façamos vai alcançar algum bem diante do Senhor. É por isso que o evangelho trata o ser humano da maneira certa, quem ele é. Ele é um pecador. Ele está numa situação difícil. No entanto, o que foi que Deus fez? Deus enviou Jesus para morrer pelo pecador, para apresentar uma graça maravilhosa para ele e para ser misericordioso. Então, esse evangelho da graça, eu digo para você, vai trazer muito alívio para a alma. Vai trazer muita paz para o coração. É mesmo, pastor. Não é pelo meu esforço, não é pela minha perfeição, não é por isso. Eu digo não. É você confiando em Cristo. É você entendendo quem Ele é, quem é você, quem Ele é e o que Ele fez por você. Isso melhorar a cada dia, né? Eu queria fazer uma pergunta que veio aqui, está até fora do nosso conteúdo, mas acho que é importante. Porque assim, essa fala qual o senhor traz, eu percebo que tem muitas pessoas que pegam essa fala e também falam assim, que a gente não vai ser salvo pela caridade e acaba não fazendo a caridade. Então, assim, puxando essa sua fala, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso, porque às vezes as pessoas, é como o senhor disse, às vezes é uma mensagem que as pessoas distorcem, né? E eu escuto muito, mas a gente não vai ser salvo pela caridade. Sim, mas eu acho que é uma obrigação nossa, é uma parte, porque Deus é tão misericordioso, isso é o que eu acho, por isso que eu queria que o senhor falasse dentro mas assim, Deus é tão misericordioso comigo, com o senhor, porque hoje estamos vivos, só pelo respirar, é a misericórdia de Deus para conosco. Perfeito. Né? Então, assim, como é que eu não é que eu vá ser salva por a caridade, mas como eu não fazer a caridade? Né? Se a caridade é o amor pelo outro, é o amor por si mesmo. Porque Deus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti. Então, se eu não tenho a capacidade de doar algo, de amar, de fazer pelo outro, então eu nem me amo. Então eu não faço por mim. É verdade. Um ponto importante, né? No que diz respeito à salvação, a essa graça, a esse evangelho, a salvação, ela acontece mediante a graça de Deus. Graça significa favor imerecido, ou seja, nós não merecemos, não conquistamos, nós não compramos pelos nossos esforços, nem pela caridade. Paulo diz isso em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, nós somos justificados não mediante as obras humanas, mas mediante a fé, temos paz com Deus. Efésios capítulo 2, Paulo também fala sobre isso. Vós sois salvos não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça, mediante a fé em Cristo. A salvação, a justificação dos pecados, o perdão, é unicamente pela fé, aquele que se arrepende e crê no Senhor Jesus. Agora, aquele que é justificado dos seus pecados pela fé, então encaminhado por Deus, direcionado por Deus, para viver na prática das boas obras. De tal modo que a prática das boas obras, a gente pode incluir não somente a caridade, mas a obediência à lei de Deus, obediência à moral revelada na palavra, tudo que envolve lei, tudo que envolve boas obras, né, boa prática, ética cristã, o respeito pelo próximo, ajuda com o necessitado, a moralidade, ou seja, tudo aquilo que é louvável, e os princípios bíblicos, os mandamentos, né, o mandamento moral, a lei moral de Deus. Então,
Aquele que é salvo pela fé e pela graça é então direcionado por Deus para viver na prática dessa moral, para viver na prática das boas obras. Lembrando, não são as boas obras que salvam, mas as boas obras, elas são uma consequência da salvação. Não somos salvos por meio das boas obras, mas para as boas obras. Pronto, De tal modo que as boas obras é uma evidência da salvação. Mas o que é que acontece, infelizmente? É que muitos acabam mudando a ordem. Não, você é salvo pela caridade que você dá, você é salvo pela obediência, você é salvo pela sua perfeição. Isso acaba gerando uma ansiedade muito grande, porque ninguém é perfeito. E aí quando ele se encontra com Cristo e diz, não é pelas suas obras, mas é pelo que eu fiz. Aí ele então vai até Cristo, se arrepende e crê. Aí Cristo diz, agora você vai viver na prática das boas obras, vai tentar viver de acordo com a minha vontade. Eu até digo assim, numa frase, para uma das personalidades de caráter de pessoas, né, que a gente estuda isso também. E para pessoas assim, muito ansiosas, tem uma personalidade, né, que eu costumo dizer assim, é melhor feito do que perfeito, porque nós não somos perfeitos. Né? Então, assim, é algo que eu trago muito, isso, porque a gente, às vezes, esse caráter, essa personalidade, quer tratar muito de perfeição, e ninguém é perfeito. Eu não faço, não sou eu que sou só o bom, não sou eu que sei só, então, assim, eu acho que eu uso muito essa frase, feito é melhor do que perfeito, mas isso não significa que eu não vou dar o meu melhor, né? Aí eu gosto muito de usar essa frase para um tipo de caráter, de personalidade que existe dentro da sociedade. Perfeito. É bastante interessante. E aí, só voltando para aquela questão, né, como é que a gente ajuda? Então a gente ajuda com o evangelho, apresentando o evangelho. A gente ajuda também compreendendo qual é a raiz do problema, se aquela depressão que está, ou se aquele pensamento de suicídio, ele é resultado de uma consequência de um pecado, ou ele é alguma coisa genética, né, ou alguma circunstância abalou aquela pessoa, ou é algum problema de química até mesmo do cérebro, e pede para fazer exame. Então, a gente procura, no aconselhamento bíblico, entender qual é a raiz do problema, certo? Qual é a raiz do problema. E aí, diante da identificação da raiz do problema, a gente procura, então, tratar. Se for uma questão, por exemplo, espiritual, uma questão de pecado, o evangelho apresenta. Se for uma questão, por exemplo, de uma química no cérebro que está faltando de acordo com alguns exames, a gente caminha para um psiquiatra, para ter um acompanhamento com um psicólogo. Se for, por exemplo, uma questão circunstancial, de um problema circunstancial naquele momento, um parente faleceu, a gente tem que tratar de acordo com o evangelho. Eu creio que a gente tem que andar de mãos dadas, né? A palavra de Deus, a igreja, com as ciências que foram, né, dadas pelo Senhor para as pessoas. Isso é algo bastante importante, por isso que eu trouxe, né, para cá essa pergunta, porque às vezes a gente vê também, né, pessoas porque assim, Deus ele faz milagre, mas ele também deixou a ciência, como deixou a fé, como deixou o amor, né, o respeito. Então, assim, a gente tem que saber ter essa diferença, né, de saber essa diferenciação. E isso é importante. A igreja hoje, né, está englobando tudo isso, ver a importância, porque eu acho assim, nós como indivíduo, nós somos corpo, né, a carne, a alma e o espírito. Então, a gente tem nossas deficiências em cada uma delas, e elas têm que andar equilibradas, para que possamos ser melhor a cada dia. Então, se eu tenho mais espiritualidade, e não trabalho a minha alma, as minhas emoções, os meus sentimentos, não trabalho a minha parte como carne na saúde, não faço atividade física, então vai ter algo que está, né, disfuncional. Pastor, a gente tem, né, no decorrer do ano, um mês específico para ostentantes. Como é o posicionamento da igreja em relação a isso? Veja, a igreja utiliza esse momento para tratar sobre esse assunto, colocar de um modo bem mais claro acerca de como nós devemos tratar, de como nós devemos ajudar, de como nós devemos apoiar, né, as pessoas que passam por essas dificuldades, né? Então, veja, a gente geralmente promove encontros, debates,
pessoas que possam ir lá tratar sobre esses assuntos e que possam, de algum modo, ajudar as pessoas, né, a entender como é que funciona, a entender mais essa questão e também a vencer, né, a depressão, vencer a ansiedade, vencer qualquer tipo de pensamento de morte. Sem sombra de dúvida, eu volto sempre a repetir, né, o Evangelho de Cristo e a pregação do Evangelho, principalmente no culto, ela é muito suficiente. Isso eu tenho dito porque eu tenho visto muitos resultados. Eu digo como alguém que vê resultados de pessoas que sejam pessoas que chegam quebradas, destruídas emocionalmente, pessoas que chegam com problemas de todos os tamanhos, de todos os lugares, pessoas que estão com a alma abatida. E o Evangelho de Cristo tem sido suficiente para libertar essas pessoas da morte, do sentimento de morte, de trazer paz, de trazer sossego para a alma, de fortalecer em meio às outras dificuldades, em meio às dificuldades, em meio a esses problemas. Claro que nós temos sempre espaço para, em tempos oportunos, tratar sobre esse assunto, juntamente com outros profissionais da saúde. E isso é muito importante. Agora, o Evangelho tem sido muito singular nesse sentido, porque a gente tem visto muito resultado de pessoas que são transformadas, agraciadas e conseguem vencer essa situação com o Evangelho de Cristo Jesus. Sim. Eu acho que é um dos primeiros passos, né? A gente crer, obedecer e seguir, porque eu vou contar uma experiência que eu nunca falei para ninguém, mas veio e eu vou falar aqui agora. Por volta dos meus 15 anos, eu tive um pensamento suicida. E eu não tive, eu tive uma infância, como todo nordestino, né, que é difícil, mas não algo de tão assim que, mais ou menos, vai ver do ponto de, vai de cada, do ponto de vista de cada um, porque fiquei sem meu pai aos 9 anos, minha mãe, né, guerreira até hoje, nos criou só, até hoje ela não quis mais casar, em meio às dificuldades, em meio a tudo que passei, era uma vida normal, né? Mas aos 15 anos eu ouvia a voz, né? Ela dizia assim: esse sofrimento vai acabar, porque tu não tira a tua vida. Então eu ouvia. Mas assim, eu também não entendia bem como eu entendo hoje, um pouco melhor, sobre o Evangelho, sobre, né, a palavra de Deus. Mas eu sempre fui muito curiosa. Assim, eu sempre li muito, né? Lia, ouvia. Eu era católica, na época eu ouvia pregações, mesmo sendo católica. Minha mãe não tinha essa rotina de ir muito para a igreja, era tipo uma católica que não praticava, mas eu sempre fui muito Aham. curiosa, né? E sempre fui muito com as meninas, tipo, até crisma eu fiz, porque as meninas, bora, bora, então eu ia, mas quando eu aprendi muita coisa, né? E muita coisa também eu não concordava, mas eu acho que nesse momento foi o pouco conhecimento que eu tinha que me salvou, porque era quando eu me lembrava, né? Do mesmo jeito que a voz dizia, eu me lembrava da palavra do Senhor, de que dizia que só quem pode tirar a vida é aquele que Deus. Então, assim, foi nesse contexto que eu consegui, né, me sair disso. E recentemente, em 2021, eu também passei outro processo que eu não tive essa vontade de, de, de tirar a minha vida, mas pelo contrário, eu tive. Foi onde eu tive o meu. Eu já vinha tendo encontros com Deus, mas às vezes a gente, na nossa ignorância, não entende, né? E em 2021 foi onde eu tive um encontro com Ele muito forte, né? E foi ali que eu mudei completamente a minha vida, com medo da morte. Veja que, né, uma coisa totalmente. Ouvia a voz que era para tirar a vida, e dessa vez eu estava com medo de morrer, né? Foi até na época da pandemia, eu passei um processo bem complicado dentro da minha casa, e nesse processo eu vim ver, depois de, veja, de vários anos, né? Isso foi com 15 e agora recentemente 21, tem uns 30 por aí. Então, assim, depois de quase 15 anos, eu vim ver a importância da vida,
o medo, né? E ao mesmo tempo tive esse encontro com Deus, É. né? É um testemunho belíssimo, né? É algo assim que eu mudei muito em relação a isso e quis buscar mais também, né? A Deus Uhum. muitas pessoas assim, tu se converteu, eu me converti em casa, né? Quando eu passei o processo, que eu até estava estudando, estava ouvindo uma pregação daquele David Leonardo, né? E ele, na pregação dele, Uhum. ele falou tudo o que eu estava sentindo, todas as emoções que eu estava passando, todas as dificuldades que eu via passando, todas as perdas que eu tinha tido, Uhum. né? Porque no Covid eu perdi meu cunhado, perdi minha cunhada, meu marido foi entubado. Então, assim, foi algo que o medo e a dor entrou dentro da minha casa, né? Uhum. E nesse momento não era essa visão da morte, e sim da Uhum. vida, Ensino da vida, exatamente. né? Então, assim, foi algo que mudou completamente a Uhum. minha vida. Mas o que eu acredito muito que o que me salvou foi o pouco conhecimento que eu tenho da palavra. Da palavra. Você lembra da palavra e você não é destruído pelas suas próprias emoções. O salmista Ele é mais ele é forte. mais forte. O salmista passando por um momento difícil, ele prega para a sua própria alma. Ele prega para o seu próprio coração. Ele lembra e prega. Ele diz: Por que estás abatida, ó Então, minha minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, não é fácil, é difícil, mas a gente trava uma guerra com o nosso próprio coração, com a nossa própria alma, com o nosso próprio sentimento, e a gente prega para nós mesmos, diante do conhecimento que a gente tem na palavra. E isso é viver por fé. Viver por fé não é você pular no escuro, no buraco, achando que Deus vai ter alguma coisa com você e vai te livrar, ou andar no escuro sem mais fé, você conhecer a palavra, feito você lembrou, você, pelo pouco que você lembrava, tinha, você conhecia. Fé é isso, é conhecer a palavra e confiar nessa palavra. confiar no que a gente nem vê, né? É, Eu brinco assim, dizendo tem que confiar no que a gente não vê, porque realmente a gente não vê. é. Até a gente ter realmente alguma experiência né, e ser algo, ir em busca mesmo, porque eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi com tudo isso, que o que importa é a nossa conexão com Deus, Exato. a nossa ligação com Ele, né? Uhum. Por isso que às vezes as pessoas, mas você não tem uma, assim, porque hoje eu vou para quase todas as igrejas, eu visito, eu gosto, eu não tenho Aham. aquela específica, né? Eu tenho uma que eu vou muito, mas eu ainda não me firmei, mas porque eu creio pela experiência que eu tive do Senhor, é Uhum. essa. Eu acho que é essa conexão que não pode morrer, né? Essa conexão não pode acabar. Perfeito. Exato. Pessoal, estamos chegando, infelizmente, ao fim. O bate-papo foi muito legal. Eu acho que muito enriquecedor, né? Eu agradeço a sua participação e espero que o senhor venha mais vezes, né, com a sua sabedoria, a sabedoria da palavra que Deus lhe deu, possa trazer, né, muito mais conteúdos aqui para o pessoal que está em casa, que a gente possa levar para as pessoas o máximo, né, que a gente tem de sabedoria, que eu digo muito que a Uhum. sabedoria vem dos céus, a inteligência todos aqueles que buscam têm, né? Exato. E a sabedoria Deus nos dá. Então, assim, agradeço muito, saiba que o espaço está aberto, certo? Para o que o senhor precisar, estamos juntos. Eu que agradeço. É uma alegria poder também estar aqui. A mensagem que eu posso trazer é essa, né, de que Jesus, ele traz sustento, traz alívio para nossa alma em meio às dificuldades. Ele é o nosso verdadeiro alívio e que essa mensagem possa de fato trazer frutos para pessoas que possam estar assistindo, que ainda vão assistir e que Deus possa abençoar, derramando graça, misericórdia e força, né, para passar pelas dificuldades. E que todos têm, né? É verdade, Mas a fé sempre vai ser maior. é verdade. O nosso Deus sempre é maior, né? Estamos ficando por aqui e conto com vocês. Até a próxima.